Fala, Irmandade, tudo bem? Então, na videoaula de hoje vocês vão aprender sobre conjuntos numéricos. O pessoal tem bastante dificuldade em definir alguns termos dos conjuntos numéricos, o que é um número racional, afinal, né? Quais são eles? Então nós vamos falar de todos os conjuntos numéricos, até o conjunto dos números reais. Você vai tirar todas as suas dúvidas e tudo bem esmiuçadinho. Então aproveite, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e boa aula para vocês. Tire todas as suas dúvidas. Abraço. Olá, pessoal. Na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre os conjuntos numéricos, ok? Vamos começar falando sobre o conjunto dos números naturais. Lembrando que esses conjuntos numéricos eles foram construídos e surgiram historicamente, tá? Então, conforme a matemática foi evoluindo e com o passar do tempo, iam surgindo os novos conjuntos numéricos conforme a necessidade, ok? Então, nós vamos começar falando sobre o conjunto dos números naturais, cujo símbolo você vai fazer um N maiúsculo e colocar uma barrinha do lado, tá bom? Quem são os números naturais, então, galera? Eu escrevi aqui. Os números naturais são os números usados para contar, tá ok? Então, o que eu vou brincar lá de esconde-esconde, né? Eu vou brincar lá e vou contar lá até 31, né? Na minha época a gente contava até 31. Então, são os números que eu uso para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5... e assim por diante. Vou colocar uma reticências para dizer que tem muito mais números ainda, tá ok? Então, os números naturais são aqueles que eu uso para contar. Lembrando, pessoal, eu não uso número negativo para contar. Eu não conto até menos 3, por exemplo. Eu não conto menos 1, menos 2, menos 3. Eu não conto frações, por exemplo. Eu não vou contar objetos e falar 1 meio, 3 quartos, 2 terços, né? Então, números naturais, eles são usados apenas para contar, ok? Então, números decimais, frações, números negativos não são números naturais porque eu não conto objetos utilizando esse sistema de numeração, tá bom? Agora, o segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, ok? Então, os números inteiros são os números naturais e seus respectivos negativos, né? O símbolo de números inteiros é a letra Z maiúscula e uma barrinha aqui do lado, tá? Então, essa barrinha, o Z, na verdade, ele vem do alemão, né? Que é Zin. Zin quer dizer número em alemão, ok? Então, um matemático alemão, né, desenvolveu esse estudo de conjuntos numéricos e Zin, né, o Z dos números inteiros, ele vem de Zin, que quer dizer número em alemão. Então, são os números naturais e seus respectivos negativos. Então, eu tenho lá do infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3... ok? Então, como assim os naturais e seus respectivos negativos? Se eu tinha 3, agora eu tenho menos 3. Se eu tinha 2, eu tenho menos 2. Se eu tenho 1, agora eu tenho menos 1. Para cada natural, eu tenho seu respectivo número negativo, ok? Então, esses são os números inteiros. Lembrando que nos números inteiros também não contam frações, números decimais, raízes, né? Então, são apenas os números naturais e seus negativos. Tudo bem? Agora, um conjunto bem mais conceitual que nós temos é o conjunto dos números racionais, ok? Então, eles podem ser escritos na forma de fração de números inteiros. Então, o símbolo de números racionais, você faz a letra Q, maiúscula, e faz uma barrinha aqui do lado, tá? Então, esse daqui é o conjunto dos números racionais. São aqueles números que podem ser escritos na forma de fração de números inteiros. Então, as consequências, né? Que tipo de número vai ser número racional? Os números naturais, eles podem ser racionais? Vamos dar um exemplo aqui. 1 meio. Aliás, o número 1, por que ele é racional? Se eu posso representar ele como 1 sobre 1, tá bom? O número 3, como que eu coloco ele em uma fração? 3 sobre 1 é 3.
né? Então, se eu transformei o número natural em uma fração, ele é chamado de número racional. O número inteiro também é racional. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, então, o menos 2, eu posso fazer menos 2 sobre 1. Poderia até fazer aqui mais profundo, menos 4 sobre 2, né? Também pode ser, né? Se eu fazer menos 4 por 2, vai dar menos 2. Se eu pegar outro número negativo, o menos 10, né? Eu posso falar que o menos 10 sobre 1. Né? Se eu transformo ele em uma fração, ele é chamado de número racional. Tudo bem? As frações ordinárias. O que seriam frações ordinárias? Está na definição. Tá? É uma fração de números inteiros. Tá? Então, aqui, a fração ordinária, tá, galera? É uma fração de números inteiros. Tá? Então, um exemplo disso, ó, pode ser 2/3, menos 3/5, né? Pode ser números positivos e negativos, desde que esses números sejam inteiros. Um exemplo do que não é uma fração ordinária, a gente teria aqui 1,27 por 3,4. Isso daqui não é uma fração ordinária, portanto, não é um número racional. Tudo bem? Então, frações ordinárias são formadas apenas de números inteiros. Então, pode ser número positivo e negativo, mas não pode ser número com vírgula. Tudo bem? Também são números racionais, galera, os números decimais finitos. O que seria um número decimal? Tá? Número decimal, a gente fala de maneira geral, são os números com vírgula. Ok? Decimal finito, finito, essa palavra finito, são os números que têm fim. Tudo bem? Então, os números decimais são os números com vírgula, finitos que têm fim. Então, todo número decimal finito, ele é chamado de número racional, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um exemplo. 1,2 eu tiro a vírgula e divido por 10. Tá ok? Outro. 3,75 eu tiro a vírgula e divido por 100. Sabem por que eu dividi por 10 e por 100? Né? Por 10, 100, 1000, né? Por que eu dividi aqui por 10? Porque tem uma casa decimal aqui no 1,2, o 10 tem um zero, eu divido por 10. O 3,75, eu tenho duas casas decimais, dois números após a vírgula. Eu divido por 100, porque o 100 tem dois zeros. Tudo bem? As dízimas periódicas, pessoal, também são chamadas de números racionais, tá? Então, as dízimas, o que seria uma dízima? É um número decimal, né? Um número com vírgula, sem fim. Tudo bem? Periódicas são aqueles que têm período. Tá? Então, periódicas é um número que tem período. Período seria um número que se repete. Infinitamente. Ok? Então, essas são as dízimas periódicas, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo lá, ó. Se eu pegar o 0,7777, ele é um número com vírgula, né? Um número decimal, então ele é chamado número decimal sem fim, ele é chamado uma dízima, né? Porque ele não tem fim. E periódica, porque tem um número tem um período que é o número que se repete infinitamente, no caso aqui é o 7. Como que eu transformo ele em fração, né? Aqui, como a parte inteira é zero, eu posso colocar assim, 7 sobre 9. O 7 é uma casa só, eu coloco um 9 só. Se a gente tivesse assim, 0,131313,
tá? Então, eu tenho 13 por 99, tá? Aqui o nosso objetivo é apenas demonstrar para vocês, aqui que eu consigo transformar uma dízima em fração, né? Porque um número racional é aquele que eu consigo transformar em fração, tá bom? Então, 13 por 99, ó, são duas casas de dízima, eu coloco 2 noves. Tá? A gente pode ver depois, mais para frente, uma aulinha falando sobre fração geratriz, que é a fração que gera uma dízima periódica, tá bom? Então, pessoal, voltamos aqui com mais dois conjuntos numéricos para fechar nossa aula. Então, o quarto conjunto numérico que a gente vai ver é o conjunto dos números irracionais, tá? Eles são chamados, são definidos como as dízimas não periódicas. O que seria? Dízima, a gente acabou de ver agora há pouco, que é um número decimal sem fim. Quer dizer, não periódica indica que não tem período, né, galera? Então, não tem período, não tem aquele número que se repete infinitamente, tá bom? Então, geralmente, o que são os números irracionais mais conhecidos? São as raízes não exatas e alguns números que aparecem bastante, números tradicionais, né, da matemática. Então, por exemplo, raiz de 2 é 1,41, 42, 13, 562. Não tem fim e não se repete, tá? Então, é chamado de dízima, porque é um número com vírgula que não tem fim, e não periódica, porque não tem ninguém que se repete infinitamente. Então, números que têm essa característica são chamados de números irracionais, tá? A mesma coisa que raiz de 3, ó, 1,73, 205,08. Esse número, ele é uma dízima não periódica, né? É um número com vírgula que não tem fim. Da mesma maneira, raiz cúbica de 5, 1,70, 99, 75. Ok? O π, que vocês veem lá geralmente no 8º, 9º ano, que é da circunferência, né? O π vale aproximadamente 3,14, mas o π é um número irracional. Ele é uma dízima não periódica, é um número com vírgula que não tem fim e não tem período, que é um número que se repete infinitamente. Também lá no primeiro ano do ensino médio, os alunos veem o número e, né? O e é um número natural, né? No estudo de logaritmos, ele aparece como o logaritmo neperiano, cuja base é o e. O e também vale 2,71, 828, 18, 28, né? É uma dízima não periódica. É um número com vírgula, que não tem fim, e não tem período, que é um número que se repete infinitamente. Então, números com essas características, galera, são chamados de dízimas, de números irracionais, tá bom? E para fechar a nossa historinha, o último conjunto numérico que a gente vai ver é o conjunto dos números reais. Ele é a união, eu juntar os números racionais com os irracionais, né? Vocês viram que os irracionais não tem nada a ver com os racionais. Então, se a gente junta tudo, a gente vai ter os números reais, tá? Os números reais, o símbolo é o R maiúsculo com a barrinha do lado. Eu esqueci de falar aqui dos números irracionais, tá? Tem dois símbolos que os livros trazem para irracionais, o i com mais um tracinho, tá? Ou o q, tá? Com um tracinho aqui do lado, quelinha, tá bom? Tem livro que traz como i, tem livro que traz como quelinha. Os dois são símbolos usados para os números irracionais. Mas voltando nos números reais, então ele é a união dos racionais, que a gente viu agora há pouco, com os irracionais, porque um não tinha nada a ver com o outro, a gente fez o casamento dos dois. De maneira geral, a gente pode dizer que os números reais são todos os números que existem, tá? Com exceção de raiz quadrada negativa. Essas raízes quadradas negativas são chamadas de números complexos, tá? Que vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio, tá ok? Então, por enquanto, não vai fazer parte do nosso estudo aqui, tá? Então, muitos livros, pessoal, para finalizar nossa aula, trazem um diagrama, né? Então, a gente tinha os números naturais, que é os números usados para contar.
A matemática foi evoluindo e foi criado os números inteiros, que é os naturais e os negativos, né? Aí continuou historicamente a matemática sendo construída e apareceram, né, os números racionais, que daí entram as frações, né? Entram os números decimais, os decimais finitos, né? As dízimas periódicas. Então, esse conjunto aumentou o tamanho dele, né? Aí a gente viu lá que surgiram o conjunto dos números irracionais, né? Irracionais, que a gente chama de quelinha. Como um não tinha nada a ver com o outro, né? A gente teve que juntar esses conjuntos em um só. Então, nós juntamos aqui, tá? Nós juntamos aqui o conjunto, tá? E daí nós temos o conjunto dos números reais, né? Tudo que está nessa mesa, nesse retângulo aqui, são os números reais. São os naturais, são os inteiros, são os racionais e os irracionais. Eles formam o conjunto dos números reais, tudo bem? Então, ficamos por aqui. Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando e tirando suas dúvidas sobre matemática. Abraço, valeu, tchau, tchau.